Os limites do capital de David Harvey, capítulo 8, capital fixo, e capítulo 9, dinheiro, crédito e finanças. A natureza não constrói máquinas nem locomotivas, ferrovias, telégrafos elétricos, máquinas de fiar, automáticas, etc. Elas são produtos da indústria humana, material natural transformado em órgãos da vontade humana sobre a natureza. Elas são órgãos do cérebro humano, criados pela mão humana, força do saber objetivado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Os Limites do Capital é um livro de David Harvey, escrito há quase 45 anos atrás e ainda bastante atual. Nós estamos no capítulo 8, capital fixo, e depois capítulo 9, dinheiro, crédito e finanças. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de registrar esse conjunto de conhecimentos sensíveis, cujo objetivo principal é motivar a leitura. Bem, a citação de Marx nos Grundrisse, que eu li anteriormente, é assim comentada por Harvey no início desse capítulo. Quando os vários instrumentos de trabalho são produzidos como mercadorias, trocados como mercadorias, produtivamente consumidos dentro de um processo de trabalho consagrado à produção de mais-valia e no fim de sua vida útil, substituídos por novas mercadorias, elas se tornam, no léxico de Marx, capital fixo. Nem tudo é capital fixo. Por exemplo, o estoque de gado de um país, animais utilizados como besta de carga, mas também como produtor de leite e carne. Ou então, uma estrada, que é um tanto um meio de transporte e comunicação, como um uso para o passeio, viagens, férias, etc. As categorias capital fixo e capital circulante organizam o nosso pensamento de maneira diferente das categorias capital constante e capital variável. Isso porque tais conjuntos de categorias são definidos dentro da produção. Aqui, Harvey lembra que o capital deve assumir a forma dinheiro ou mercadoria e, portanto, uma forma que não pode ser nem fixo nem circulante. Só para não confundir, o capital constante e variável está dentro da relação oculta da produção. E isso ajuda a entender a mais-valia, a exploração do trabalho, etc. A dicotomia capital fixo, capital circulante também se insere nesse entendimento. Marx nos oferece janelas diferentes para ver a mesma coisa, ou se quiser, ver por ângulos diferentes. Daí somos levados ao mundo particular do capital fixo, que em ambientes de circulação são vendidas as máquinas que estão obsoletas. Quando uma máquina começa a dar problema, há que se fazer a substituição da peça ou algum reparo, manutenção. O desgaste e a substituição são procedimentos diferentes, porém nos conduz à ideia de depreciação, isso é, cai o seu valor. Essa transferência de valor, diz Harvey, presume que o tempo de vida útil de uma máquina é conhecido. Aqui é importante frisar uma diferença entre tempo de vida da máquina, tempo físico, e o tempo econômico de vida útil, que podem ser diferentes. Por que o capitalista descartaria e descarta uma determinada máquina? Na página 300, aspas, quando os capitalistas adquirem capital fixo, eles são obrigados a usá-lo até o seu valor ser totalmente recuperado. O capital fixo compromete a produção dos anos seguintes. Também antecipa o valor futuro como valor equivalente e exerce um poder coercitivo para usos futuros. Bem, então o capital fixo é uma alavanca poderosa para a acumulação e, num tempo seguinte, um enorme problema, pois, após a inovação com a chegada de uma nova máquina, devemos ter clareza que pagaremos por ela no futuro, pois o capitalista não a comprou para sua diversão. Nesse ponto do texto, vamos pensar em diferentes exemplos de capital fixo, ou seja, além das máquinas, o capital fixo do tipo autônomo,
as ferrovias, as estradas. O uso desse tipo de capital nos leva àquele limite que mencionei, ou seja, nem tudo é capital fixo. Vamos, portanto, entender a diferença entre capital fixo e bens de consumo. Instrumentos para o consumo ou bens de consumo são talheres, utensílios de cozinha, refrigeradores, televisores, lavadoras de roupa, de casa, parques. Tudo isso está baseado no que fazemos com essas coisas. Harvey lembra, na página 312, que o capital pode circular e circula dentro e por meio dos bens de consumo. Isso ocorre à medida que o capital monetário penetra na circulação, fazendo os bens de consumo assumirem a forma de capital de mercadoria armazenado. Daí temos um mercado de segunda mão que articula todo esse fluxo dos bens de consumo. Vamos agora à questão do ambiente construído para a produção, a troca e o consumo. Não devemos confundir capital fixo com capital imóvel. Navios, locomotivas são capital fixo, embora móveis. Uma parte dos bens de consumo, moradias, parques, por exemplo, é imóvel no espaço. O ambiente construído compreende as fábricas, represas, escritórios, lojas, armazéns, rodovias, ferrovias, usinas hidrelétricas, sistema de suprimento de água e tratamento de esgoto, escolas, hospitais, parques, cinemas, restaurantes, museus, igrejas, a lista é longa. O ambiente construído tem então de ser encarado como uma mercadoria geograficamente ordenada, complexa e composta. A produção, disposição, manutenção, renovação e transformação dessa mercadoria implica em sérios dilemas. Por fim, o capital fixo, os bens de consumo e a lógica da acumulação do capital conduzem à crise. Os capitalistas não podem, durante muito tempo, procurar captar os benefícios da mudança tecnológica sem criar capital fixo. Com isso, criam um modo de circulação peculiar, que no devido curso se solidifica em um modelo de existência separado do capital. De certa forma, isso também vale para os bens de consumo. De um lado, o capital fixo aparece como a glória arrematada do desenvolvimento capitalista passado. A tal força do saber objetivado eleva os poderes produtivos do trabalho a novas alturas, ao mesmo tempo em que assegura a dominação do trabalho passado, morto, que é o capital incorporado sobre o trabalho vivo. Por outro lado, o capital fixo é valor preso a um valor determinado, associado a formas específicas de produção de mercadoria em processos tecnológicos específicos. Isso deve comandar o trabalho futuro como um contravalor, caso o seu valor venha a ser negociado. Por essa razão, o capital fixo limita a trajetória do desenvolvimento capitalista futuro. No capítulo 9, Dinheiro, Crédito e Finanças, Harvey pergunta a si mesmo por que Marx adiava os temas e conclui que o sistema de crédito é um ponto central complexo dentro do quebra-cabeça marxiano. Lembra que, para além do trabalho de Lenin, Hilferding foi a única tentativa importante de lidar diretamente com a questão do crédito. A leitura sobre o dinheiro é fluídica e traz de volta toda a engrenagem do valor de uso, valor de troca, inclusive o valor de uso e troca das moedas, do papel moeda. Saímos de algumas discussões técnicas para visualizar o dinheiro como poder independente e externo em relação à troca. Como equivalente universal, o dinheiro é a própria encarnação do poder social. Isso implica em confiança por parte dos trocadores. Nesse ponto, entra a possibilidade do crédito. O dinheiro creditício tem sua origem em letras de câmbio e notas de crédito que adquirem a forma social de dinheiro, assim que começam a circular como meios de pagamento. É um dinheiro privadamente criado que pode servir a um propósito social quando colocado em circulação. Com isso, já podemos entender com clareza como operam as instituições de empréstimo, cartões de crédito, etc. Bem,
E, portanto, duas questões importantes surgem. A primeira, relativa ao Banco Central como um nível mais alto de hierarquia das instituições monetárias. A partir de um alto comando, o Banco Central procura garantir a qualidade da moeda dos bancos privados. Nem eu, nem o Harvey somos economistas, porém isso não nos tira a crítica de enxergar todo o sistema econômico bancário como complexo e confuso. Para minimizar as confusões e simplificar as complexidades, tenhamos atenção ao seguinte trecho na página 333. Diz assim: embora os dinheiros de crédito pareçam fantasticamente adaptados à função como um meio de circulação quase sem atrito, sua capacidade para representar os valores reais da mercadoria é eternamente suspeita. A tal qualidade do dinheiro não é outra coisa senão uma garantia de que uma quantidade nominal de dinheiro creditício realmente representa valores reais da mercadoria em transação, qualquer que seja ela. Uma segunda questão que está ligada à hierarquia produzida no sistema, quem está no controle, os banqueiros, os capitalistas privados ou o Estado, Marx é cético quanto ao poder dos bancos, pois o poder dos bancos somente começa onde termina o poder dos descontadores de títulos, portanto, no qual o próprio poder já está extraordinariamente limitado. O Fundo Monetário Internacional pode se dedicar a disciplinar os estados nacionais e os bancos centrais podem disciplinar os bancos e esses bancos podem disciplinar os produtores de mercadorias. Mas não há poder monetário na Terra que possa, por si só, gerar magicamente uma expansão na produção de mercadorias. Por isso, Marx se opôs àquela versão da doutrina monetarista que acredita nos efeitos criativos da oferta de dinheiro. Diante disso, surge uma dúvida que pode estar na sua, na minha e na cabeça de muita gente. Se há uma contradição entre o dinheiro como medida de valor e o dinheiro como um meio de troca, ela jamais é resolvida. Tal contradição é adiada, transposta, transformada. Veja, por exemplo, as diferentes formas que o dinheiro assume. Mercadoria dinheiro, papéis moeda conversíveis, papéis moeda não conversíveis, vários dinheiros creditícios, empréstimos, garantias, etc. Ainda assim, resta um ponto central. Não devemos confundir dinheiro com capital. Devemos sim reconhecer que há uma diferença palpável entre a circulação do dinheiro como capital e a circulação como mero dinheiro. Vamos agora destacar a citação marxiana no livro 2 do Capital. Diz assim: o proprietário do dinheiro e o proprietário da força de trabalho só se relacionam um com o outro como comprador e vendedor. O comprador se apresenta de antemão, ao mesmo tempo, como possuidor dos meios de produção. Portanto, a relação de classe entre capitalista e assalariado já está dada. Não é o dinheiro que engendra, por sua própria natureza, essa relação, mas antes é a existência dessa relação que pode transformar uma simples função do dinheiro numa função do capital. Deduzimos assim que o dinheiro não poderia ser convertido em capital se o trabalho assalariado não existisse. Deduzimos também que o sistema de crédito emerge como filho especial do modo de produção capitalista e que o capital, que rende juros, passa a desempenhar um papel especial em relação à circulação do capital. Harvey afirma na página 338 que por isso que é assim que o dinheiro só pode desempenhar funções de dinheiro quando é lançado em circulação como capital ou oferecido como capital de empréstimo. Na medida em que a base monetária está repleta de contradições, o mundo das finanças é erigido sobre alicerces instáveis. Na sequência, somos lançados aos papéis assumidos pelos capitalistas.
proprietário de capital e empregador de capital ou capitalista produtivo, para ficar didático. Esses sujeitos são confrontados como pessoas jurídicas independentes. A mais-valia dividida da seguinte maneira: o proprietário de capital recebe juros e o empregador de capital, o capitalista produtivo, recebe o lucro do empreendimento. Ou seja, foi possível perceber que houve empréstimo ou adiantamento de capital e extração de mais-valia. Na página 334, Harvey finaliza essa parte. Aspas. Os capitalistas monetários, na medida em que podem ditar as taxas de juro e os prazos de liquidação da dívida, controlam diretamente a intensidade da produção de mais-valia. Aqui há, portanto, um poder coercitivo dos capitalistas monetários sobre os capitalistas industriais produtivos. Vamos agora ao ponto chamado circulação do capital que rende juros e as funções do sistema de crédito. São 6 funções. 1. A mobilização do dinheiro como capital ou capital latente ou potencial. Seria uma promessa de transformação de dinheiro mobilizado em capital. 2. Reduções no custo e no tempo de circulação. O sistema de crédito ajuda a tirar o dinheiro de vista e, em seu lugar, ofertar um dinheiro futuro, pagamento em parcelas. 3. A circulação do capital fixo e a criação dos bens de consumo. O capital fixo, além de comprometer a produção dos anos seguintes, antecipa o trabalho futuro. Aqui, o sistema de crédito se torna vital na facilitação da circulação do capital fixo. 4. Capital fictício, quando há barreiras no processo de circulação do capital. Recomendo a leitura atenta desse item, nas páginas 353 a 357. O sistema de crédito parece uma espécie de sistema nervoso central que coordena as atividades divergentes dos capitalistas individuais. Por último, a centralização do capital, que pode ser resumida com a frase de Marx no livro 3 do Capital. Os peixinhos são devorados pelos tubarões e os cordeiros pelos lobos da Bolsa de Valores. Quais são as instrumentalidades e as instituições do sistema de crédito? Se o sistema de crédito funciona como uma espécie de sistema nervoso central do capital, que regula o movimento do capital, então a classe dos banqueiros, financistas, corretores ocupa os altos postos de comando da economia, de onde confronta os capitalistas industriais e mercantis. Vários arranjos institucionais surgem em vários países durante toda a história do capitalismo. Aqui Harvey lembra que precisamos nos concentrar no entendimento de como tudo isso afeta as leis de movimento do capitalismo. Para isso, são lançados 4 subitens com os quais fecharemos o capítulo 9. São eles: 1. Os princípios gerais da mediação financeira, a circulação do capital e a circulação das receitas, sintetizadas por Marx como forma monetária da receita e forma monetária do capital. 2. As sociedades anônimas e os mercados para o capital fictício. 3. O sistema bancário. E 4. As instituições estatais. Na página 369 e 370, os sistemas monetários e financeiros estão unidos dentro do sistema bancário e dentro do Estado-nação. O Banco Central se torna o supremo poder regulatório. O que ocorre é o seguinte: o sistema de crédito disciplina os capitalistas individuais e até facções inteiras do capital para a exigência de classe. Mas alguém tem que regular os reguladores. O Banco Central se esforça para desempenhar essa função. Entretanto, na medida em que esses poderes reguladores estão mais nas mãos de uma facção específica do capital, eles são quase obrigados a serem pervertidos e destruídos. Isso nos leva diretamente a toda a questão do envolvimento do Estado nas questões monetárias e financeiras. A acumulação requer um livre fluxo, desregulamentado e contínuo de capital que rende juros.
Esse fluxo tem que ser mantido diante da superacumulação, da distorção e de todas as outras formas insanas que o sistema de crédito inevitavelmente gera. A regulamentação de algum tipo é evidentemente requerida para que a circulação do capital que rende juros prossiga isenta de destruição severa e crônica. A capacidade dos capitalistas monetários, banqueiros e financistas para se regulamentarem, não importa o quanto perspicazes possam ser com relação às suas obrigações para com a classe capitalista como um todo, é estritamente limitada por sua postura competitiva vis-à-vis um com o outro e por sua lealdade faccional dentro da estrutura interna das relações de classe capitalista.